esperar a Gabi começar, e daí a gente começar a gravar, olha lá, iniciou a gravação. Então, pessoal, Adriana, muitíssimo bem-vinda ao curso de mídias digitais, a Semana Follow Web de mídias digitais. Agradeço muito sua presença. É uma semana organizada pelos alunos de mídias digitais. A gente está alguns casos no intervalo de aula, em outros casos tem mesmo uma aula ali colocada, muitos professores aqui presentes, porque essa discussão que versa na semana, né, a respeito do documentário Dilema das Redes, ele orientou a nossa semana. A sua fala vai ser importantíssima para a gente, do ponto de vista psicológico dessas questões de mídias digitais, para que os profissionais de mídias que a gente quer formar trabalhem com responsabilidade, com atenção, com respeito, né, à vida, ao valor humano, e acho que sua fala vai contribuir muito para essas questões. Então, agradeço todos os alunos, agradeço a Adriana, agradeço a equipe organizadora, os professores aqui presentes, e passo a palavra para a Hanna, porque são os alunos, né, que estão nessa organização, e então passo a palavra para ela. Bom evento a todos, e muito obrigada mais uma vez. Obrigada pelo convite, Cíntia. Obrigada, Cíntia. Bom, a Cíntia já falou bastante, né, do que a gente vai ter aqui hoje. Eu sou a Hanna, sou caloura do curso de mídias digitais, estou fazendo a abertura do 3º dia de evento. Como a Adriana já falou e quem estava aqui ouviu também, a gente já teve outros 2 dias, que foi o primeiro de Edson Rossi, falando da venda de pessoas como produtos, e ontem uma mesa redonda com Arthur Vasconcelos Araújo, professor César Pereira e o Matheus Dias, falando sobre a questão dos algoritmos. Eu acho que esse conteúdo vai estar disponível no YouTube depois, então se alguém perdeu algum outro dia de evento, pode estar assistindo lá depois. E hoje a gente vai receber a Adriana. A Adriana, ela tem 36 anos na área de psicologia, né? Se formou na USP, fez mestrado e doutorado na USP. Atualmente ela está dando aula no Instituto de Psicologia da USP e também é coordenadora do Serviço de Educação Escolar do Instituto de Psicologia da USP. Eu sou monotemática. Muito bem. Posso começar? Claro, com certeza, deve. Então é o seguinte, assim, bom, então eu trabalho na universidade há 36 anos, né? Quando ela falou, ela tem 36 anos, eu tenho 58, mas eu trabalho há 36 na universidade, e eu queria agradecer muitíssimo o convite. Como vocês vão perceber, eu não sou uma pessoa que estuda mídias digitais, mas sou uma pessoa que discute a vida na escola, a vida na educação, e a questão das mídias atravessa intensamente essa vida, né? O que eu pensei em trazer aqui para vocês é o seguinte, acho que eu vou precisar um pouquinho de ajuda. Eu adoraria, se estivéssemos num esquema presencial, eu rapidamente iria poder olhar para vocês e iria perguntar que questões que surgem, né? Mas é mais difícil nessa nossa engrenagem aqui. Então, a ajuda que eu quero é que vocês mantenham as questões que vocês têm, né? Eu vou falar, vou lançar algumas reflexões, e eu acho que depois eu gostaria muito de ouvir essas questões e, quem sabe, poder dialogar com elas. Não sei se é assim que vocês estão fazendo nos outros momentos, mas eu organizei uma fala, que é uma fala que permite que eu apresente para vocês uma posição, né? E eu acho que com essa posição a gente consegue dialogar sobre a questão das mídias digitais, né? Bom, talvez com a minha fala vá ficando claro que esse tema, né, que esse título que deram, mídias digitais e comportamento psicológico na educação, né, talvez ele vá mudando durante a minha fala para mídias digitais e formas de viver, né, essas formas de viver investigadas, pensadas no campo da educação, né. Então,
a gente já pode levantar aí alguma questão, e eu acho que o documentário que eu já tinha assistido, quando a Hannah falou para eu assistir o documentário, eu achei já um convite muito interessante, né? Muito mais com uma certa vontade de dialogar e de poder pensar o que esse documentário, né? O dilema das redes, o que ele nos provoca, né? E ele nos provoca a pensar uma forma de viver que está em constante mutação. Ela é mutação. Ela sempre está em constante mutação. Então, o grande problema não é a mutação. O grande problema é os perigos a cada mutação, né? A cada intensa mutação que acontece, né? E nesse sentido eu já queria parabenizar a organização da semana, né? Eu já tinha até anotado aqui na minha colinha, né? Que com certeza a posição desse curso é uma posição de muito cuidado, né? Muito cuidado e preocupação com que formas de viver estamos produzindo, né? Quer dizer, a semana, os títulos das falas, né? Assim, vai deixando muito claro essa preocupação de vocês, né? E é com ela que eu me alio, né? Então, inicialmente eu vou dar uma contextualizada a partir de onde eu falo, né? E vou trazer algumas questões que nós temos pensado, que depois eu acho que elas vão permitir a gente articular com os perigos, vamos dizer, e com as potências, né, que se apresentam aí nessa questão das mídias digitais. Bom, eu trabalho há muitos anos, como a Hannah falou, num serviço na universidade. Eu fui psicóloga, eu fui funcionária nesse serviço e depois, quando eu me tornei docente na universidade, eu continuei trabalhando nesse serviço, mas participando desse serviço que trabalha com a interface psicologia e educação, mas daí como docente, né? O nome do serviço chama Serviço de Psicologia Escolar. Esse serviço ele foi criado na década de 70. Eu comecei a trabalhar nele na década de 80. E ele já foi criado, inspirado em discussões que uma professora vinha tendo no Instituto de Psicologia. Ela tinha publicado alguns livros a respeito disso, que eram discussões que entendiam a produção do fracasso escolar atrelada a histórias de rebeldia. E olha que interessante, quer dizer, ela foi fazer uma análise histórica de que aquelas pessoas que iam mal na escola ou que iam ficando para trás, esse ficar para trás ou ir mal tinha total relação com as questões sociais e com as políticas que vão produzindo desigualdades. Ela tem um livro que intitula Psicologia e Ideologia, e um outro livro, né, o nome dela é Maria Helena Souza Pato, o outro livro, A Produção do Fracasso Escolar, Histórias de Submissão e Rebeldia. Então eu digo isso porque essa pessoa ela estava ligada, né, interessada na produção de um serviço que não compactuasse com a ideia dominante que era: quem vai mal na escola não se esforçou. Quem está com problema é porque não se esforçou. Né? Os problemas têm uma característica bastante individualizada, então é um problema dele, não é um problema meu. Não à toa, ela vai mostrando para a gente, é a maioria das pessoas pobres, numa escola elitista, mesmo pública, né? Que então vai ficando para trás, vão ficando para trás. E contracorrente significava que a gente, da área da psicologia, a gente tinha que inventar uma forma de criar diálogo com a escola que rompesse um mecanismo naturalizado. Eu estou mal, eu vou procurar um psicólogo. Eu não estou muito bem, eu estou com crises, com ansiedade, eu vou procurar o campo da saúde. E esse campo da saúde, indo atender essas pessoas, desconsiderando o território onde essa ansiedade se constituiu,
território familiar, o território institucional, o território educacional, onde essa ansiedade se constitui. Nos interessava principalmente esse território educacional. Então, repetindo, a gente então tinha que inventar uma forma para ir contra essa corrente, que era o grande encaminhamento dos problemas educacionais para a saúde. Né? É lógico que com isso, detalhando um pouquinho isso para vocês, eu acho que eu vou estar trazendo para vocês uma posição interessante, né, para a gente poder pensar os problemas que ocorrem em relação à mídia social e como resolvê-los. Né? Como resolvê-los, como lutar em relação a isso. Né? Bom, é claro que a gente indo nas escolas, conversando com os professores, levantando hipóteses conjuntas, falando com as pessoas, a gente foi percebendo a intensidade da individualização dos processos. O que quer dizer? Essa ideia de que ele teria um problema e que eu resolveria por ser psicóloga, é uma ideia que domina até hoje. Quando eu piso num território escolar, muitas vezes falo, Adriana, a gente queria que você conversasse com fulano, com Beltrano, né? Nada contra conversar com fulano e com Beltrano, mas havia uma ilusão e uma expectativa de que seria possível a gente agir numa problemática sem agir no processo de produção dessa problemática. E o processo de produção dessa problemática a gente chama de práticas institucionais. Por exemplo, gente, e agora está em voga essa discussão na educação, você inventar um lugar separado, apartado, para pessoas com deficiências. Elas não estarem na sala regular, elas estarem num lugar apartado. Uma criança, um jovem que está num lugar apartado, que forma de viver que ele constitui? O que você passa a sentir a respeito de si mesmo? Que você é louco, que você não serve, que você é incapaz, que você é aquele que deve estar num lugar apartado da maioria. E que a maioria não tem nada a ver com isso. Que você é um azarado, porque a maioria não tem nada a ver com isso, você faz parte de uma minoria e o problema é seu. Olha que interessante. A estrutura das classes especiais, a estrutura produzindo uma intensificação dos problemas. Eu estou contando de uma prática pesada, que é inventar lugares apartados, né? Mas a gente pode pensar coisas muito cotidianas, como, por exemplo, a gente inventou a seriação. A gente inventou que quem vai mal em geografia repete de ano e revê tudo que tinha visto de matemática e que já sabia, né? A gente inventou uma escola que é uma escola que pune aquilo que não foi o erro. Eu puno a sua matemática, embora você tenha falhado em geografia, né? Então, as práticas institucionais, né? Quer dizer, quantos de nós dependemos de colegas, de amigos, de familiares, de parentes, para explicar alguma coisa que a gente não estava entendendo? Professores particulares, né? Então, nós estamos falando de uma engrenagem que depende de alguma coisa que, se a pessoa não tiver, fica mais difícil e mal se ela precisar, e bem se ela precisar. Se ela precisar. Né? Então, fica mais difícil. Então, é isso que a gente quer chamar de práticas institucionais. Né? É o cotidiano. É o cotidiano. O cotidiano ele é rico em detalhes. Né? Opa! As meninas entram por aqui, os meninos por ali. Como assim? Opa! As meninas não podem usar a quadra no recreio? Como assim? As práticas cotidianas. Né? Assim também a gente entende as questões e a produção de violência sexual e de gênero nas escolas e na universidade.
Eu faço parte de um grupo que chama Rede Não Cala, que são professoras e pesquisadoras que enfrentam as questões de violência sexual e de gênero na universidade. O que isso quer dizer? Mesma coisa que eu estava falando. Nós temos que investigar as práticas que naturalizam o assédio. Que naturalizam o assédio. Que assédio como se fosse uma coisa que, bom, era óbvio que ia acontecer. Ela estava de mini saia. Como que não ia acontecer o assédio? Como enfrentar esse tipo de situação cotidiana? Outro dia, uma aluna de matemática, da matemática, ela falou, Adriana, eu fui a primeira a levantar a mão para resolver um exercício. E eu falei o resultado certo. O professor não ouviu. Ele ouviu quando veio da voz de um homem. E não é que esse professor é uma má pessoa. Mas o que nós estamos falando é que se a gente não agir nessas construções, a gente naturaliza que, então, os meninos decidem os exercícios de uma forma mais eficaz e rápida do que as meninas. Né? É muito interessante porque o coletivo feminista na matemática chama Existimos. Né? Bonito o nome que deram. Né? Portanto, nós temos uma preocupação com esse tipo de processo, que é um processo que vai colocando as pessoas como se as pessoas fossem culpadas pelo que lhes acontece. E nós vamos dar um nome para esse processo. A gente vai chamar esses processos de processos ligados à força da medicalização e da patologização. E a medicalização e a patologização são processos intensos no campo da educação, que tem a ver, inclusive, com certas questões acontecem no cotidiano e rapidamente elas são direcionadas para o campo da saúde. Esse processo de medicalização e patologização, ele fala para a gente de uma lógica. Nós vamos estar pensando uma lógica. E que é uma lógica em que as questões construídas socialmente são tomadas e são vividas como questões individuais contornadas dentro de um corpo. É como se o corpo pudesse ser separado do mundo, sabe? Tem o indivíduo e a sociedade, sabe? Assim, então é o indivíduo. Ele é assim, ela é de tal jeito, ele tem um problema, né? É uma lógica de pensamento. A gente vai se tornando pessoas que sentem as coisas assim. Eu sou assim porque eu não faço o que eu deveria fazer. O outro é ruim porque ele me faz mal. Tem eu e tem o outro, tudo separado. Agora, se esses processos de medicalização referem-se a uma lógica em que aquilo que ocorre a uma pessoa é tratado como questão individualizada num corpo, se essa lógica tem como organizador o que se define como normal, né? Eu estou aquém do normal e, portanto, existe um ponto normal e esse ponto normal, se eu não alcanço, né, é por um problema individual. Esse normal é um problema. Tem um autor, que é o Canguilhem, que faz uma disputa interessantíssima num livro chamado O Normal e o Patológico, aonde ele vai colocar o normal não como a média, definida em relação a uma certa configuração. Ele vai colocar que o normal é o corpo que cria normas. Ele quer fazer uma disputa dentro da medicina. É o corpo criativo. É o corpo que cria a existência, que enfrenta adversidades. Isso é o normal. Enfrentar as adversidades, né?
Eu, quando li Canguilhem pela primeira vez, eu fiquei pensando como quando eu era mais nova, eu não era normal, nesse sentido. Eu era uma pessoa que ficava um pouco chateada, né, um pouco enfraquecida, essa é uma palavra que eu vou usar bastante aqui hoje, se por acaso eu ia mal na escola. Quer dizer, essa diversidade que é ir mal na escola, ela era vivida de uma maneira que me colocava como distante do que seria normal. Mas numa outra concepção de normal, né, eu estava sendo aquela... o que eu quero dizer, nessa concepção de normal, eu tô distante do que é normal, estou distante do que é normal, segundo a concepção do Canguilhem, porque eu não crio existência. Eu fico olhando o normal como uma coisa parada, uma certa média, e eu me coloco distante dessa média, né? Então, essa ideia de criação de norma, de enfrentamento à diversidade, que é um tema importante aqui na discussão hoje, né? Que vai, de uma certa forma, sendo capturado por esses processos de medicalização. Quer dizer, você vai ser o tempo todo, você vai buscar um nome e vai se situar dentro de uma linha, dentro de uma curva, né? Comparando a sua distância com um ponto médio que também é variável, né? Cada um inventa um pouco o seu, mas inventa o ponto médio, né? Bom, essa lógica entende que o que está fora da norma assim se estabeleceu não porque a norma existe. Essa é a lógica perigosa. O que eu vou querer aqui com vocês é colocar que a relação em que eu me constituo, estando mal, estando enfraquecida, e o outro se constitui, ou estando bem, ou sendo aquele que me faz mal, essa lógica, essa relação, ela não é indagada. Então, é como se eu me... A gente já caminhou muito nisso, né, gente? Nós já caminhamos nisso. Quer dizer, principalmente quando a gente fala da questão de gênero, né? Já passamos muito aquele tempo onde, olha, eu não deveria ser quem eu sou. Acho que eu merecia aquilo que aconteceu comigo. Não, já passamos. Mas passamos, só que a gente, quando conversa com as pessoas que vivem violência sexual e de gênero na universidade, nas escolas, a primeira hipótese é que elas fizeram alguma coisa errada. Quer dizer, já ultrapassamos enquanto pesquisas, investigações, conversas, movimentos sociais, disputas. Mas tem uma coisa que domina, que é um pouco essa sensação aonde, bom, eu me sinto errada, mas eu não consigo discutir, pensar que relação é essa que produz eu ser a errada? Que relação é essa que produz eu ser a viciada? Né? E daí eu já trago um termo, que é um termo que vai ter a ver com a discussão do documentário em relação ao dilema das mídias digitais. Né? Então, essa lógica que vai entendendo que o que é fora de uma norma tem problema, mas não coloca a existência da norma como produtora do que é fora dela, essa lógica ela vai produzindo que a gente se torne pessoas que julgam, avaliam e culpabilizam. Julgar, avaliar e culpabilizar o outro e a si mesmo. Bom, dito isso, eu faço um paralelo. Um paralelo, eu vou colocar aqui uma barra, faço uma vírgula, melhor dizendo. Eu conheci a Hannah, que me convidou para essa semana, e a gente discutiu muito essa questão. Porque a Hannah e dois colegas estavam muito interessados, eles eram estudantes do ensino médio, que estavam muito interessados em discutir a possibilidade de articular o uso de dispositivos tecnológicos e o cuidado com pessoas que vivem depressão
ou situações de intenso sofrimento e discriminação no cotidiano escolar. E esses 3 estudantes resolveram fazer uma pré-iniciação científica, que é um projeto possível na universidade atualmente. A gente tem as iniciações científicas para os estudantes de graduação e as pré-iniciações científicas para os estudantes do ensino médio, articulado também com a companhia de um dos professores desses alunos. Olha que interessante, eles estavam preocupados com, tem muita gente mal, tem muita gente que não está conseguindo agir, que não está conseguindo reagir, tem gente que sofre sozinho. Como é que a gente pode inventar uma forma de poder ajudar essas pessoas e os dispositivos tecnológicos ajudando nisso? É muito interessante porque a gente teve que ficar muito tempo discutindo essas questões que eu trago aqui. Que é o que é ajudar. Porque escutar é ajudar. Mas essa escuta, eles já tinham hipóteses. Eles já tinham como a gente ia adentrar as práticas institucionais. Como a gente ia adentrar as práticas cotidianas. E esse se tornou uma das discussões do trabalho. Uma das discussões do trabalho que trouxe a seguinte consideração: quais são e como construir espaços de fala e de participação na escola? Eu não estou falando daquelas reuniões que fazem no ensino infantil, que muitas vezes a gente chama de assembleia, mas que não é assembleia, né, gente? É uma reunião. Eu não vou deixar uma criança de 7 anos, não vou deixar um grupo de crianças de 7 anos decidir certas coisas, porque pode ser que elas sejam muito tirânicas na decisão, né? Mas como que eu faço espaços de legítima, de verdadeira participação quando eu estou no ensino médio? Que espaços são esses? Portanto, o dilema, aproveitando a carona da palavra, era como fazer na escola que essa sensação de o problema é só meu fosse, como a gente diz, a gente usa muitas vezes essa palavra, fosse rachada. Como rachar essa sensação? São esses espaços comuns de diálogo. Eu não estou falando uma coisa muito nova, mas a gente vai utilizando conceitos diferentes para poder formalizar isso. São esses espaços comuns de diálogo e discussão que agem nessa sensação, o problema é só meu. Uma jovem estudante que se sente culpada numa situação de assédio sexual, ela só sairá desse lugar ao compreender a construção social desse sentimento. A gente aprendeu a sentir culpa. Culpa é um sentimento de controle barato. Não gasta nada. Não é de agora. A gente precisa conversar com os nossos colegas de geografia de geografia e história, para poder falar aí dessa geopolítica cristã. Então, acessar a construção social de algo, se eu acesso à construção social de algo, eu já ajo nessa construção. Porque aquilo que está dominando, eu já consigo perceber como se tornou dominante. Portanto, não é mais dominante de uma forma alienada. Deixa de ser naturalizado. Por isso, vale esse exemplo. Hoje, certas culpabilizações mudaram. Usar minissaia não legitima assédio. Beber não legitima assédio. Agora, como que se construiu a ideia de que a mulher que usa minissaia e a mulher que bebe
seria uma mulher que legitimaria o assédio. Nós temos que pensar como construiu essa ideia, onde ela está nas práticas cotidianas. Bom, o que tudo isso tem a ver com esse nosso tema? É que esse funcionamento, ele mostra como fomos nos tornando, e fomos nos tornando apartados, distantes da possibilidade de agir na construção social em que a gente se torna quem é. Agir numa construção social em que muitas vezes estamos enfraquecidos. Então, assim, estar apartado dessa construção social, e por isso eu entendo a importância desse documentário que fala, olha só onde estamos, né? Estar apartado dessa, para agir nessa construção social é enfraquecedor. Então, estar doente, às vezes não é um grande problema. A gente está doente e a gente tem força para agir e enfrentar essa doença. O grande é o enfraquecimento. Então, a gente também tem que tomar cuidado com uma certa ideia de que o bom é não adoecer. Né? O bom é se fortalecer. E se fortalecer, gente, a gente não faz na frente do espelho. Porque é se fortalecer na construção social dos fenômenos. Portanto, é falar, é fazer as disputas, é ocupar, é discutir, é levantar a mão, é discordar. A gente tem pouco essa formação nas escolas, mas um tanto a gente tem. A gente tem que ter essa formação na universidade. E é difícil. É difícil, a gente fica sabendo mais as coisas que estão acontecendo pelos bastidores do que na hora da sala de aula. Então, como fazer as coisas virem, poderem emergir no contexto público, é uma função de todos nós. Então, esse funcionamento mostra o perigo de quando vamos sendo apartados dessa construção social. Quando vamos naturalizando as coisas, no sentido de entendê-las. É assim mesmo. A culpa é dele, a culpa é minha, ele é assim, ela é assim. Acontece que isso é uma marca do nosso processo de construção dessa sociedade, no ponto em que ela está. Talvez o capitalismo não tivesse vencido da forma que venceu se não tivéssemos, ao mesmo tempo, nos tornado fracos ou enfraquecidos, né? Portanto, o que nós temos que pensar é como que esse funcionamento, com as suas lutas, com os seus enfrentamentos, com as suas conquistas, como que esse funcionamento se encontra com essa engrenagem tão perigosa, essa engrenagem que se tornou um terreno fértil para uma certa alienação sobre como nos tornamos necessitados e desejosos de likes, por exemplo. Mas vocês entendem que talvez a gente esteja falando da intensificação de um processo, de um casamento, né? Que é lógico que as coisas não estão separadas, não é que isso se construiu aqui, isso aqui, agora se junta. Mas nós estamos falando que essa velocidade, ela vai se casando com um certo enfraquecimento. O enfraquecimento pode parecer bobo, né? É difícil eu ficar dando exemplo bobo aqui, porque eu não estou vendo a cara de vocês e daí eu não consigo driblar bem, né? Mas quando a gente come um sanduíche de fast food de uma marca famosa, né? É como se a gente não percebesse mais o mal que isso faz para o nosso corpo, porque o nosso corpo já não... A gente não vê mais isso. A gente vai ler vai ter que ler. A gente vai ter que ler os ingredientes. Vocês entendem isso?
né? Isso aqui está apartado, né? A gente não tem mais isso, né? A gente aprendeu que faça chuva, faça sol, a gente trabalha igual, né? A gente pega o guarda-chuva, a gente vai igual. Então, assim, é toda uma lógica de vida, vamos dizer, que vai nos colocando, que vai nos ensinando que, nossa, seria possível dizer que existe uma Adriana muito bem contornada. Ela é aquela, né? A gente sabe que não é assim. Nós vamos nos materializando de forma diferente conforme as relações. Certa relação a gente é mais queixoso, certa relação a gente é mais alegre, em certa relação a gente é mais puxador, mais propositivo, em certa relação a gente... Enfim, a gente sabe disso, né? Mas temos essa ideia, né, de que haveria algo que eu poderia chamar de a Adriana, né? Então, uma certa alienação, essa palavra é boa. Alienação, como eu digo, alienação em relação a como eu me construo, como em mim as coisas se constroem. E nós estamos falando de um tempo já de anos, mas vamos dizer que nesses últimos anos bastante intensificado, que tem um autor que chamou de a característica do nosso tempo de uma sociedade de controle, que não é uma sociedade aonde nós estamos, vamos dizer, governados de uma maneira onde a gente precisa ficar aprisionado num certo lugar. Aqui é o seu trabalho, das 8 às 5. Agora é o sábado. Agora é o lugar do lazer, ou da igreja, ou da família, da religião, enfim. Não, nós estamos falando de um controle que ele não se dá mais em portas fechadas das instituições. Nós estamos falando de um controle que se dá a céu aberto. Uma forma de governo que se dá a céu aberto. É o escritório ao ar livre. Vocês podem estar ouvindo essa aula na cozinha, no banheiro. Pouco importa para a empresa se eu estou fazendo o meu trabalho num sítio. O que importa é eu atingir as metas. E, portanto, nós estamos falando de um sistema que é um sistema, e talvez isso tenha a ver que nos tornamos produto, porque nos tornamos empresa. Aonde tornamos-nos empresa. Empresas de nós mesmos. É perigoso isso, né? Então, esses perigos, aonde a gente se afasta daquilo, das questões que é como produzimos isso, como estamos produzindo isso, essa questão e esse perigo, ela é ressaltada no documentário. E o documentário é interessante porque ele termina falando aquilo que eu também coloquei num certo momento aqui, que é que não tem jeito, só há um jeito. E eu acho bacana essa ideia, assim, só há um jeito da gente enfrentar o que nos enfraquece. E num certo sentido isso é bom. A gente pode falar, ai, pena, só tem um jeito, mas esse jeito é maravilhoso. A saída é uma só. É ampliar espaço de participação democrática. Ampliar espaço de participação nas decisões de um currículo, de um curso. Quando um aluno não pode dizer, estou insatisfeita com esse curso, porque ele é cliente da universidade, ou tratado como cliente, e eu estou numa universidade que não trata os seus alunos como cliente, então eu tenho muita tranquilidade de falar isso, né? Eu estou numa universidade trabalhando e estou falando numa que não trata os seus alunos como cliente. Se um aluno ao falar eu estou insatisfeito, isso gera o desemprego de um professor, então não existe espaço de participação, de discussão. Nós estamos falando de discussão, nós estamos falando de espaço de conflito. Nós não estamos falando do espaço onde o dinheiro é que decide.
né? Portanto, só há um jeito. E o primeiro passo para esse jeito, então, é sabermos como as coisas são construídas. O documentário do Dilema das Mídias, esse dilema social, nos conta do perigoso encontro do enfraquecimento e da alienação com as mídias sociais operadas em cima do lucro. E, ao final, o documentário ressalta a importância da discussão, do debate, dos espaços de participação, dos argumentos, quando vai discutir, por exemplo, esse perigo que é que as mídias vão nos cindindo, ou eu voto aqui ou eu voto ali, né? Na medida em que a democracia está em queda, mas está em queda por conta desse funcionamento. E então eu vou terminando dando ênfase aí a essa questão, né? Vamos dizer, de quando vocês elegem, né, comportamento psicológico na educação, né? E eu faço esse caminho para a gente poder falar de uma forma de viver que, se alienada, ela se torna enfraquecedora, e a forma de agir naquilo que enfraquece é criando um comum, é criando um projeto comum. Mas comum, gente, não significa eu e você, então, vamos abrir uma empresa. Não que isso não seja um projeto comum. Eu estou usando a palavra comum no sentido do bem comum, né? Que a gente possa criar espaços onde as discussões tenham o bem comum como direção ética. Se educar é a direção ética, tem que caber conflito, desavença, discordância. E tem que caber a certeza que aquilo que acontece com cada um diz respeito a um funcionamento institucional aonde esse um é produzido, como um. Deu aqui uns 45 minutos, gostaria de dar uma parada e passar um pouco a peteca para vocês. Vocês podem fazer questões ou perguntas ou comentários, tanto a respeito do que eu falei, ou como a respeito do que interessa a vocês que eu falo. Obrigada, Adriana. A gente já tem uma pergunta no chat que foi do professor César. O César quer saber: professora Adriana, muito obrigada pelo aprendizado. Uma questão: resguardadas as devidas proporções e situações, poderíamos refletir que o uso intensivo de redes sociais seria uma forma de amenizar ou ludibriar o enfraquecimento emocional do sujeito? César, uso abusivo em geral. Uso abusivo de álcool, uso abusivo de drogas, uso abusivo em geral. Porque essa palavra que você fala é incrível. Você está falando de um uso abusivo. E o que a gente chama de abusivo? A gente chama de abusivo aquele uso que passa a impedir outras experiências. E por que outras experiências é importante? Daí eu gosto de voltar ao conceito do canguilhem de normal, porque a vida, ela é uma multiplicidade, é uma diversidade, e ela se opera em mutação, ela se opera em diferenciação. E você não difere. O teu corpo sai e entra e fica da mesma maneira, né? É lógico, isso no uso abusivo. Quando eu assisto um bom filme, isso me transforma. A gente assistiu esse documentário e isso nos fez pensar. Nós estamos falando de um uso abusivo onde aquilo, também o Deleuze, um autor que eu também tenho bastante aliança, ele tem um abecedário, o nome dele Deleuze, Gilles Deleuze, francês, ele tem um abecedário, que é um jornalista perguntando para ele, uma pesquisadora também,
perguntando para ele uma palavra com letra A, com B, com C, e ele vai falando dessas palavras. E na letra D, ele fala das drogas, drugs. E ele fala uma coisa linda, que é a arte da dosagem. Né? A gente conquista a arte da dosagem quando a gente passa da boa dose. Né? Daí a gente vai conquistando essa arte da dosagem. Então, essa arte da dosagem se perdeu. Né? E, portanto, eu entendo que o uso dessa palavra abusivo já nos dá pistas para essa resposta, para essa questão que você coloca. Quer dizer, sim, ele não é nem que ele ameniza, né? Assim, ele não cria problema, né? Ameniza talvez no sentido que eu nem perceba, né? Eu fico ligado a uma outra coisa, só uma outra coisa interessa. Né? E ficar muito ligado numa outra coisa, e incrivelmente ligado numa coisa, é ruim? Não sei. Eu não vou dizer que isso necessariamente é ruim, mas o que eu vou dizer é que nós estamos falando que os espaços de disputa sobre a construção de quem somos vai ficando distante. Né? Quer dizer, é como que assim, bom, mas eu não posso fazer nada, né? Eu tenho muitas coisas interessantes, tem mais uma série para ver, né? Então, eu acho que esse que tem que ser o indicador. Né? É difícil, porque o documentário deixa muito claro, né? Quando eles conseguem falar, não, ele não pegou mais ele está largando a mídia, peraí, então vamos mandar uma situação para ele, vamos mandar uma outra. Ufa, conseguimos ele de volta. Sabe, é a dieta que a gente quer, mas daí a gente passa na frente da mesa da cozinha e tem um bolo lá, né? Então, é disso que nós estamos falando. Eu estou falando de dieta, eu acho, é um exemplo horroroso, porque normalmente ele vai sendo levado para uma questão também muito ligada à mídia, né? Que é o tal do corpo ideal, mas eu estou falando da dieta como se uma pessoa que precisasse fazer uma dieta por uma questão de saúde, né? Mas te agradeço, assim, essa pergunta. O César agradeceu a resposta da sua pergunta. O Guilherme tinha levantado a mão. Guilherme, você quer a palavra? Oi. Primeiramente, muito obrigado, Adriana, pela sua fala. Eu fiz algumas anotações muito boas aqui. E eu tenho uma pergunta. Quando você falou a respeito dos apartados, né, que as pessoas vão ficando cada vez mais apartadas, me lembrou muito um ponto-chave do documentário, que acho que é a minha parte favorita, porque eu não tinha visto isso em outros documentários do tipo, que é quando eles começam a falar da Toca do Coelho. Então aí tem aquele menino, né, naquela parte de dramatização deles, tem aquele menino que ele começa a pesquisar. No começo ele é muito interessado por uma menina, só que aí ele começa a pesquisar muitas coisas que tiram o interesse dele até pela menina, porque ele só fica naquela Toca do Coelho. Ele começa a pesquisar sobre o radicalismo de centro, né, que eles falam, o centro radical. E isso me remeteu a essa sua fala sobre ele se apartar, né? De ele se isolar e por causa dessa Toca do Coelho que vai levando ele cada vez mais fundo a ponto de ele nem perceber o que está em volta dele. Aí a minha pergunta, até puxando essa última fala sua que você falou do ficar muito ligado em uma única coisa, o quanto disso é prejudicial assim para as pessoas, tanto na relação com outras pessoas quanto na relação homem-máquina, né, digital. Tipo, o quanto que você se adentrar numa toca do coelho pode ou não ser prejudicial, se há tocas de coelhos que são legais, assim, de certa forma, se isso existe até, né? Guilherme, também agradeço a sua colocação, você me fez pensar uma coisa interessante, né, que assim, a toca do coelho, você fala, né, tira o interesse pelo outro, né, tira o interesse pelo outro. E a gente falou, e o documentário também fala, e eu falei no início, né, só tem uma saída, e é uma saída onde a ideia do outro nos interessa. Nos interessa ou porque eu sou contra ela e eu quero discutir, eu sou a favor e quero me aliar, né? Então, o que você está colocando é o seguinte, é que tirar o interesse do outro
prejudica isso, que é a produção do comum. E, portanto, da possibilidade de participação. Nós estamos falando do enfraquecimento político. Dois comentários sobre essa questão do enfraquecimento, ter ligação com o enfraquecimento político. Dois comentários. E daí eu vou para a tua pergunta mais objetiva, né? Eu não tenho muitas condições de falar isso, mas tem um livro que chama... Um livro da Silvia Federici sobre o Caliban, as bruxas de Caliban, onde ela vai discutir as épocas onde as mulheres eram queimadas. E ela faz uma crítica, interessante isso, ela faz uma crítica, então eu não li esse livro, ontem eu estava numa aula que era sobre esse livro, uma colega estava falando, né? Mas é um assunto que aparece em outros textos, né? Ela faz uma crítica em relação a autores que desconsideraram vamos dizer assim, a importância da análise das mulheres sendo queimadas para entender a produção e a gênese do capitalismo. Então, o livro dela é para fazer essa relação. Por que eu trago isso aqui? Porque ela dá ênfase a uma passagem muito importante, que é quando houve o cerceamento das terras comuns. Haviam as terras comuns, né? Haviam as terras comuns entre as pessoas, onde se plantavam coisas, aonde várias pessoas de vários lugares iam para fazer alguma plantação, aquilo era comum. A educação dos filhos também tinha uma coisa comum. E quando as mulheres são colocadas dentro de uma certa estrutura familiar, inclusive como aquelas que não trabalham e não recebem seu salário, né? E perdem esse comum, porque as terras são cerceadas. É tão interessante, porque quando eu vi isso, eu falei, olha, não é à toa que ninguém se sente muito capaz de ficar educando seu filho e sua filha sozinhos. Porque isso não era uma coisa para a gente fazer sozinha. Era uma coisa para a gente fazer de uma forma um pouco mais coletiva, como em alguns territórios isso consegue se manter, como, por exemplo, em relação aos povos indígenas, né? Então, toda essa volta para falar da importância do comum. E o comum tem a ver com o interesse pelo outro. E quando olha a toca do coelho, tira seu interesse pelo outro. Então, como é que a gente vai criar discussão e participação? Eu tô doido para ir para casa, para entrar na mídia, né? Outro elemento que eu ia trazer é uma pesquisa que foi feita na Faculdade de Medicina, por isso que tudo isso para falar do enfraquecimento político, né? Uma pesquisa que foi feita na Faculdade de Medicina, onde as pessoas que entravam num movimento social e estavam diagnosticadas com depressão, melhoravam depois de 3 meses no movimento social. Pesquisa hard, um questionário, depois entrevista, depois não sei o que lá, tal, feita por um dos candidatos para a Prefeitura de São Paulo, pelo Guilherme Boulos. O que eu quero dizer é que, assim, como alguém melhora quando entra no movimento social? Dá para imaginar, não dá? Assim, a força, esses estudantes que criaram essa semana, eles tinham um assunto, eles tinham um problema, eles tinham que discutir, eles devem ter tido divergências, convergências. Eles viveram, eles se fortaleceram, né? Então, tudo isso para ressaltar o enfraquecimento como enfraquecimento que tem relação com uma política de vida. E você pergunta, quanto disso é prejudicial na relação com o outro, né? Ou com a máquina, né? O que nós estamos falando, olhemos para esse indicador. Olhemos para esse indicador. Essa pessoa luta por um mundo, ela discorda.
Ela está numa empresa, não interessa, está trabalhando o dia inteiro no computador e chega em casa e vai para o computador. Quando ela discorda, ela age como? Ela consegue se posicionar? Eu acho que esse é um indicador. Eu não sou a favor de não haver consumo de drogas. Tá louca? A favor de que se retire todos os cigarros, que não se fume, na medida que o cigarro está aí, que não se fume. Não! Eu sou a favor da redução de danos. Eu sou a favor da boa dosagem. E que ela vai variar de pessoa a pessoa. Então, se uma pessoa fuma 20 cigarros por dia, nunca teve problema pulmonar, e é uma pessoa fortalecida na vida, eu não vou falar que cigarro faz mal. Agora, não é assim que a política do cigarro e da venda do cigarro trata a vida. Né? Ter conseguido que cada caixinha tivesse uma figura doente foi uma luta. Imagina quanta gente lutou, quanta gente perdeu parente, perdeu amigo para lutar por isso, né? Então, talvez a tua pergunta me ajude a pensar isso, que é que indicadores que a gente vai formalizar para dizer que algo está prejudicial. Um dos indicadores também eu acho que é a alienação, porque antes de eu ouvir certas pessoas falar e de ver alguns documentários, eu não percebia que quando eu entrava numa certa mídia social, rapidamente já apareciam as coisas que normalmente eu buscava. Né? Quer dizer, já há uns 3 anos eu percebo isso, mas eu me lembro muito bem a primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, nossa, não sabia que era assim. Não percebi, achei que era coincidência. Agora, achar que é coincidência e ter força para que isso não me tire do lugar que eu tô. Eu estou lendo um texto, eu estou corrigindo um texto. Agora vem lá, porque eu fui procurar uma pousada na praia, agora vem essa pousada todo tempo, né? Ou vem né? Isso tira, né? Então, eu não sei se te responde, Guilherme, mas eu acho que ajuda a gente poder pensar que indicadores são esses, né? Adriana, a Cíntia fez uma pergunta no chat e eu já quero juntar com uma pergunta minha. Então, vou fazer minha introdução e a pergunta dela. Espera, só uma coisa. A gente vai ter que estipular um horário, porque eu vou ter uma orientação hoje. Podemos ir até, no máximo, 7h15? Com certeza, eu acho que esse é o nosso horário estipulado também. Então tá bom, querida, obrigada. Tá? Então, eu vou ser rápida. Não, pode ir, temos tempo. Falando agora como estudante mesmo, como universitária. Essa quarentena, essa maneira como a gente está vivendo agora as nossas relações escolares, né, universitárias, ela mudou completamente. Por exemplo, eu tendo a não ver mais as pessoas como pessoas. Eu vejo as pessoas como contatos, como usuários das redes sociais, né? Como arroba deles no Instagram, arroba deles no Twitter e tal. Às vezes a gente até deixa de chamar pelo nome para chamar pelo arroba. E como estudante, fazendo parte de uma sala de aula, as relações online elas mudaram completamente a forma como a gente convive com os nossos colegas. Porque não é mais, vamos usar um exemplo real, não é mais a Giovana, né, minha colega de grupo e tal. É o contato da Giovana que eu só uso quando eu preciso de satisfação sobre algum trabalho que estamos fazendo juntas, quando eu preciso de alguma orientação sobre alguma coisa que eu perdi. Então eu não tenho mais a pessoa que chega às 4 da tarde com um olheiro ou com uma voz de choro, a quem eu posso perguntar se está tudo bem, para quem eu posso oferecer uma ajuda. E os professores também não têm esse convívio, né, atualmente. A gente não tem mais isso nesse ano, nesses tempos atuais, não está mais tendo, não está mais acontecendo. Então, se perdeu muito desse caráter pessoal, desse caráter de pessoas se conectando com pessoas. Nós somos pessoas buscando serviço, seja um serviço de entretenimento, que o arroba de fulano de tal me fornece, seja o serviço de auxílio no trabalho, que o contato da Giovana me fornece, e tudo isso se perdeu. E aí, que foi uma sociedade enfraquecida, somada com o jeito como as redes sociais atuam, forma um cenário que precisa de muita arte da dosagem.
do seu ponto de vista, o que os jovens nessa fase poderiam fazer para minimizar a ansiedade causada pelas mídias. E aí eu queria citar também um exemplo que você até falou um pouco sobre isso dentro da sua fala, só que é muito específico, que foi um dia, né, uma moça, isso até virou uma campanha esse ano, mas um dia uma moça abriu uma caixa de pergunta no Instagram dela, e ela, tipo, confidenciou para os seguidores dela que ela estava com depressão e perguntou se ela deveria se suicidar. Aí a maioria dos seguidores respondeu que sim, a moça foi lá e se suicidou. Então esses são casos que a gente acaba vendo acontecer de desumanização da pessoa por trás das redes. A pessoa que está respondendo essa enquete, ela não pensa que existe um ser humano ali, né? Ela só vê o arroba, só vê o nomezinho de usuário e esquece que é uma pessoa real agindo ali. E isso acontece dentro da sala de aula também. A gente ignora que os nossos colegas têm problemas, a gente ignora que às vezes eles estão passando por fases difíceis, que eles precisam de algum tipo de apoio. Os professores, tudo isso porque esse contato físico foi substituído. Então, como que a gente pode, acho que unindo a pergunta da Cíntia com a minha, além de diminuir a ansiedade causada por esse tipo de coisa, também mudar um pouco da nossa dinâmica de convivência para que tenha um pouco mais de empatia de pessoa com pessoa e não de pessoas buscando serviços. Tá, muito bom. Eu anotei aqui umas palavras, vamos ver. Vocês estão trazendo questões que eu estou pensando junto, né? Já dei essa desculpa de que eu não sou da área, mas assim, que eu estou pensando junto. Olha lá. Eu acho essa palavra que você usou, Hanna, muito interessante, que é a desumanização. Até para a gente poder pensar no oposto dela, que é a humanização. Como nos tornamos humanos? Olha que questão linda, que eu acho que vocês deviam discutir aí no curso. Né? Porque como nos tornamos humanos, lógico, humanos máquinas. Somos humanos máquinas. Somos humanos raio-x, né? E daí diagnostica uma coisa, daí melhora e tal, né? Somos humanos batedeira elétrica, né? Humanos máquinas. Mas como nos tornamos humanos? E a gente se torna humano nas relações de olhar, de tato. Vamos pensar um bebê que nasce e que ninguém olha e nem encosta. Pode ser um bebê cego, mas que ninguém encoste, né? Que simplesmente dê a mamadeira, ponha na boca, né? Eu acho que eu poderia dizer, não se torna humano. A gente se torna humano nas relações com o outro. E essas relações com o outro, elas têm uma grande dosagem de experiência, de imprevisto. Tem um texto lindo sobre experiência, que é do La Roça Bom Dia, Notas sobre a Experiência, um texto curto, de 8, 9 páginas, um texto poético, aonde ele vai dizer que a experiência não é o que se passa, não é o que acontece, é o que nos acontece quando algo se passa, né? Eu posso ir para o Japão, ficar no hotel. Eu posso ir para Ubatuba, ficar no hotel e nada me passa, né? Então, é o que nos acontece, é o que nos varia, né? E isso, a experiência, ela se dá no imprevisto, senão não é experiência, né? Naquilo que não aconteceu, né? Naquilo que vai acontecer. Ela não pode ser antecipada, né? Eu falar, oba, vou nadar, eu estou falando, oba, vou nadar. A hora de nadar, na hora que eu entro no mar, é só entrando no mar que eu vou sentir o meu corpo em contato com o mar. Não adianta eu falar, vou entrar no mar. E, portanto, tem um imprevisto. A humanização, ela requer imprevisto. Ela requer o corredor. Ela requer aquilo lá que a gente... Nossa, estava indo para a direita, mas eu vi uma amiga minha que está com uma cara péssima e está aqui em outro canto, né? Então... Eu vou mudar o caminho. E é isso que a Hanna está falando, nós não estamos tendo isso. E eu fico muito feliz, Hanna, que você sinta a falta disso. Assim, eu fico muito feliz que a gente
a gente conseguiu, gente, muitos de nós conseguimos sobreviver essa quarentena. E é importante sobreviver. E é importante que a gente entenda isso como sobrevivência, né? O que significa que a gente produziu vida, a gente produziu aula, a gente produziu encontro. Mas não é suficiente. Não é suficiente para humanização, né? E, portanto, esse caráter do imprevisto, do corredor. Então, a gente tem as reuniões dos colegiados, a gente tem as pautas. Eu posso mandar uma pauta bacana. Por exemplo, a gente resolveu fazer um evento que chama Corredor Artístico. Então, as pessoas estão mandando desenhos, textos, vídeos, né? E a gente vai trocar. Vai ser bacana. Já está sendo, porque a gente está vendo coisas incríveis. Mas o que eu quero dizer é que, assim, é dentro da mesma lógica e do mesmo desenho. Não é o corredor. A gente colocou o nome corredor porque no Instituto de Psicologia onde eu trabalho, todos os blocos dão para um mesmo corredor. E esse corredor é a melhor sala de aula da psicologia. É onde a gente chega numa mesa e fala que vocês estão estudando. A gente se mete aqui, se mete ali, entendeu? Fica sabendo onde a bateria se organiza, onde o centro acadêmico fala, onde você fala, não, mas né? É o corredor. O corredor é a alma da psico. Não é a sala de aula, né? Os corredores. Tão lindo pensar isso, né? Não é à toa que as arquiteturas indígenas, aquele centro é valorizado, né? Aquele centro, o lugar de encontro, né? Então, esse caráter, né? Ele mudou, e ele mudou para a gente sobreviver, para a gente viver, para a gente poder passar por essa quarentena. Ele não é bom para a nossa humanidade, né? Ele não é suficiente. Ele traz processos criativos, a gente já pensou, nossa, quando for presencial, como é que a gente pode usar a mídia, né? Porque nós estamos aprendendo a usar, nós mais ou menos, né? Várias pessoas. E daí a Cíntia fala dessa sociedade enfraquecida, né? E o que os jovens poderiam fazer, né? E eu fiquei pensando, Cíntia, na importância do curso de vocês. Eu estou lembrando de uma escola que uma vez ela pedia para os estudantes ficarem sem televisão, há muitos anos atrás, durante 5 dias, de segunda a sexta. Depois começou a pedir para ficar sem computador. Depois começou a pedir só 2 dias. Atualmente, essa escola pede, olha, hoje à tarde, vocês não vão ligar nada, mas é a produção de uma experiência, de um nervosismo e de uma conscientização, né? E eu fiquei pensando a importância desse curso, porque esse curso, a gente poderia pensar que esse curso é um curso para vamos dizer assim, aumentar o uso das mídias sociais, a competência, não gosto dessa palavra, sabe assim, vamos aumentar a competência, né? E eu acho que esse é um curso que tem uma discussão sobre aumentar ou fortalecer a reflexão sobre a mídia social nas políticas de vida, não estou falando só na política das eleições, mas ela não é pouca, né? A gente pensar isso é bastante interessante. Mas nas políticas de vida, nas formas de viver. E como inventar dentro do curso estratégias, experiências, né? Brincadeiras, né? Eu achei interessante quando a Hannah, por exemplo, e os colegas estavam querendo né, assim, tipo, como é que pessoas que querem escutar pessoas que não estão querendo ir num lugar, mas estão querendo desabafar um pouco, como é que a gente pode fazer? Né? Então, é tão interessante porque ela pegou um problema do cotidiano e falou, como é que a gente se articula com isso? E quais os perigos? A gente conversou bastante sobre os perigos durante essa pré-iniciação científica, né? E a gente percebeu que falar disso, entrar na sala de aula e falar, olha, a gente acha que as pessoas que estão passando mal, que as pessoas que estão enfraquecidas, nos diz respeito a todos nós, passar na sala de aula e falar isso já era uma intervenção. Já era uma intervenção. Né? O que aqui
gera problema, né? Por isso que eu volto à questão que o Guilherme falou, que eu acho que elucidou muito bem isso. Quer dizer, você está viciadão, mas você escuta, e o que te incomoda, e o que você faz com o que te incomoda? Você se posiciona? Você fala onde? Tem espaço para isso? Né? É lógico que um corpo desincomodado é um grande problema, né? É uma radicalidade, né? Mas não é o que a gente mais vê. A gente vê mais é um corpo enfraquecido, quer dizer, ele está incomodado, mas não consegue, né? Então, não sei se eu respondi, eu só passei pelas questões. Enfim. Adriana, acho que você trouxe muitas questões de reflexão aqui. Com certeza a gente vai conseguir articular isso melhor no futuro e seguir uma pesquisa mais aprofundada com as informações que você já deu. Eu deixei todos os links de livros que a Adriana citou ali no chat para vocês consultarem se vocês quiserem. Adriana, eu queria agradecer muitíssimo você ter aceito o nosso convite, você ter participado. Eu aprendi muito com a sua palestra, já recebi vários feedbacks por mensagem, pelo chat, de outras pessoas que também gostaram bastante da sua participação. E eu acho que é isso, a gente encerra por aqui o terceiro dia, né? Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem encaminhar no chat ou passar para a gente por e-mail. Acho que tem um e-mail, não tem, Cíntia, do evento. Mas tem um Instagram, passa para a gente por lá que a gente vê se a gente consegue estar respondendo, né? Depois. Isso. Tá ótimo. Hanna, muito obrigada. E Adriana, de coração, muito obrigada. Que fala boa, gostosa e muito de acordo com o que a gente estava pensando, assim, de trazer para o curso, de trazer para os alunos. Poxa vida, muito obrigada mesmo, viu? De coração. Obrigadão. Imagina, eu que agradeço o convite, Cíntia. A gente fica se devendo o café. Ótimo, eu vou fazer questão. Muito obrigada. Tá bom, beijo grande, gente. Bom trabalho aí para vocês. Beijo, obrigada. Até mais. É.